Existe um lugar, Senhor, onde as canções estão sendo geradas, Senhor. Existe um lugar, Senhor, onde as canções ainda não foram tocadas, mas são geradas dentro do coração, Senhor. Esse é o lugar de glória que nós queremos estar, Senhor. E nós queremos estar e entrar, Senhor, nesse ambiente onde a glória é manifesta, aleluia, Senhor. Pai, nós chamamos, aleluia, Senhor, a existência, um ambiente de glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Onde livremente nós podemos entoar, Senhor. Aleluia, Senhor. Coisas que os homens não são capazes de entender ainda, Senhor. Sim, Senhor. Nós declaramos, Pai, que a palavra está livre. A palavra está livre, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Engrandecemos o Teu nome, Senhor. Aleluia, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Senhor. Nós queremos entoar canções que encantam o Teu coração, Senhor. Oh, aleluia, Senhor. Chega na basura na marai. Chega na basura na marai. Sim, Jesus. Oh, aleluia, Pai. Libera Teu Espírito, Senhor. Libera Teu Espírito, Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Uma cartinha de amor, Senhor. É quando nós entoamos uma canção que brota do nosso coração, aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vai tomando teu lugar devagarzinho. Saiba que o Senhor é Deus. E Ele sonda o teu coração. E Ele sabe como você está aqui nessa noite. Aleluia. Vamos chamar os profetas. Amém. Os valentes do Senhor. Tem os valentes, tem as valentinas também, né? Amém. Quem é o valente que vai orar hoje aqui no microfone assim? O Breno. Amém. Já se identificou aí? Então o Breno vai orar. Em nome de Jesus. Estenda a tua mão sobre eles, queridos. Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Abençoe, Senhor, a escolinha, Senhor, que vai ter hoje, Senhor. Abençoe, Senhor, as pros, Senhor. Que tudo que elas falarem, Senhor, fique no coração de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu estou te convidando, Senhor, para ir com nós lá, Senhor. Que a gente aprenda muita coisa, Senhor. Abençoe, Senhor, o pastor, Senhor, que possa, Senhor, ensinar muitas coisas, Senhor. Que tudo que ele falar fique no coração de cada um, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, amém. Senhor. Glória a Deus. Eu vou dar para ti a cartinha que eu recebi aqui. Gênesis 2:20. Cartinha de amor. Siga as pros. Devagarzinho. Aleluia. É muito tremendo. Nós vemos as crianças expressando essa pureza aí. É muito tremendo, amém, irmãos? Senhor, nós declaramos que eles serão melhores que nós, Senhor. Uma geração, Deus, que encantará o céu, Pai. Nós cremos nisso com todo o nosso coração. Nós cremos. Nós cremos. Deus é bom, amém, irmãos?
Nós temos alguns irmãos que... Hoje eu vi mais que um papelzinho aqui. Nós temos o Orley e a Jane. Onde estão vocês? Ali. Glória a Deus. Uma família grande, né? E tem o Evandro, Daiane, ali. O Leonardo e o Gabriel devem ser da família, né? Isso mesmo. Glória a Deus. Vocês estão aqui pela primeira vez, né? Certamente eu queria dizer para vocês que no Senhor, vocês já estavam aqui algum dia. Porque Deus não tem problema com o tempo. Ele se desloca no tempo, ele sabia que vocês estariam aqui hoje. Ele sabia, porque Deus ele vem para o fim e do fim ele vem para o começo. Então ele conhece o nosso futuro, ele sabe. E no futuro dele pertence a ele. Então nós sabemos que nós estamos aqui fisicamente, mas no Espírito o Senhor já gerou isso no coração dos irmãos que estão aqui. Aliás, não somente os irmãos que estão pela primeira vez, os irmãos que estão aqui. Aleluia. O Senhor sabia que você gerou uma motivação no coração para estar nessa noite buscando o Senhor. Aleluia. Mas vocês são privilegiados assim, e nós recebemos vocês assim, amém, irmãos? Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, amém? Mais alguém pela primeira vez? Não esqueci? Você, né, irmão? Eu tinha quase certeza. O Espírito Santo estava ministrando aqui. Como é seu nome, querido? Tiagão, hoje vou pregar sobre sua vida. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3. Versículo 1. Aleluia. Hoje nós vamos falar de algo tão difícil de nós lidarmos. O nome dessa palavra chama-se mel na língua. Eu ouvi o Luiz Arminio falar esse nome aqui, eu achei demais, cara. E eu peguei esse nome e o Espírito Santo me deu essa palavra. Eu espero que você... Meus irmãos, não sejais como muitos de vós, mestres, sabendo que recebemos juízo mais severo. Pois todos nós tropeçamos em muitas coisas. E se alguém não tropeça em palavra, este homem é perfeito. E ele é capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguiremos dirigir todo o corpo. Vede também os navios, embora tão grandes, levados e impetuosos. Ventos como um pequenino leme levam para onde quer o impulso. E do timoneiro, também a língua, um pequeno membro, se gaba de grandes coisas. Vede quão grande bosque, tão pequeno fogo incendeia. A língua também é fogo. Sim, a língua qual o mundo há iniquidade. E coloca entre os nossos membros e contamina todo o corpo. E inflama e o curso da natureza. Sendo por sua vez inflamada pelo inferno toda a espécie de tantas feras, como de aves, como de répteis e como de animais. Sodoma tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, homem nenhum pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos o Pai, e com ela amaldiçamos os homens. Efeito semelhança de Deus. E com a mesma boca procede bênçãos e maldição. Não convém, meus irmãos, que façam assim. Porventura a fonte deita sobre a mesma abertura água doce e água amargosa. Meus irmãos, por acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou videira figos? Nem tão pouco pode uma fonte dar água salgada e doce. É aqui. Queria que você estendesse a mão sobre esse lugar.
intercedeste por mim nessa noite. Pai, em nome de Jesus, diz aqui os intercessores, Pai. O Espírito do Senhor, Pai, comece a passear pelas fileiras, tocando nos dedos, na mente e no coração, Senhor. Que eles consigam extrair a palavra, Senhor, do teu coração, Senhor, nessa noite. Vem com o teu Espírito, Deus, e libera sobre nós esse culto de ensino aqui, Jesus. Que possamos sair daqui entendidos o que o Senhor estava falando, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um problema no retorno aqui, está bem estranho. Talvez o Luiz possa me socorrer. Quem poderá me ajudar? Então, irmãos, realmente hoje nós precisamos entrar nesse lugar de ensino. Há um ensino poderoso na palavra de Deus sobre a língua. E quantas vezes nós se descuidamos e dissemos algo que não devíamos? Todos nós fazemos isso. E essa semana eu fui constrangido pelo Senhor por esse tema tão pouco trabalhado em nosso meio, no meio cristão. Sabe, a gente tem muita dificuldade de guardar as nossas palavras. Eu garanto para vocês que antes dessa palavra cortar para vocês, ela me cortou inteiro. Eu confesso que eu estou dolorido assim com esse corte, porque a nossa inconsciência, a nossa, vamos chamar ingenuidade, para não chamar de inocência, nós temos uma natureza julgadora, nós temos essa característica de determinar sentenças sobre os homens. Isso está na nossa natureza. Não é à toa que o Senhor liberou isso através de um homem que exortou tanto a igreja, um homem chamado Tiago. Não é à toa. Ele estava falando para que... Obrigado, irmão, está muito melhor. Sabe, aquilo estava preso no coração de Paulo, quando ele escreveu para Tiago. Não, perdão, estou confundindo tudo aqui. O que Paulo está fazendo aqui? Era Tiago que estava escrevendo. E estava preso, ele estava escrevendo aquilo certamente com esse espírito de confusão, porque realmente a língua ela é a ferramenta de todo tipo de confusão que há na igreja, na família, nos lares, na cidade, no país. Em todo lugar que nós vamos e se movemos, existe ali um problema gerado por uma palavra liberada. Em tudo. Famílias se separam por causa da palavra. Pessoas se perdem. Perdem a sua inocência, perdem a sua pureza, perdem a essência da palavra, por não buscar entendimento. Lembre-se, eu me incluo nisso. Amém, irmãos? Olhem por mim. As palavras, elas têm o poder de edificar e impulsionar sonhos tremendos, mas também têm o poder de matar, de destruir sonhos. Porque se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos perceber nitidamente assim que o Senhor dava um recado no primeiro versículo do primeira nota de Moisés. E diz Deus. Ele estava dando um recado que existe algo poderoso que nós poderíamos transformar
ou numa... Mas a igreja do Senhor não tem se preocupado com isso, porque nós falamos muito pouco a respeito disso. Nós falamos, ei, o evangelho do poder e tudo, e nós queremos tudo, mas sem ensinado como manejar a palavra da verdade, é uma coisa para poucos, irmãos. Porque tudo é gerado no espírito da profecia, e o espírito da profecia só virá sobre nós se nós aprendermos a lidar com nós mesmos. E nós temos dificuldade de lidar com nós mesmos, porque a nossa alma, ela impulsiona para que a gente venha gritar aquilo que está dentro do coração. Assumir a responsabilidade faz com que a nossa boca se transforme numa fonte, ora de vida, ora de bênção, ora de maldição. Se tornamos assassinos num lugar que deveria ser de fonte de água limpa. Somos severos quando consideramos ofensivos, e parece que existe um espírito de vingança dentro de nós. Eu confesso que às vezes no meio do choro a gente acaba tentando matar esse espírito que está dentro de nós. E é duro demais a gente lidar com isso, irmãos. Porque nós encontramos justificativas para tudo. Mas... Então, nós condenamos e justificamos a nós mesmos. Nós temos facilidade de dizer, ei, mas eu tenho uma vida de oração, eu tenho isso, tenho aquilo. Tu começa a encontrar justificativas para a conduta. Sabe, a maioria das pessoas que se movem em dificuldade diante do Evangelho, porque esse princípio ainda não está estabelecido. Não está estabelecido ainda de maneira firme, de entender, e disse Deus. Tudo é gerado. Cara, nós estamos conversando, e o Celeste trouxe um negócio muito interessante. Ele estava contando e me chamou a atenção isso. Diz que o estudo foi feito com água destilada, algo assim, é isso? E foi colocado ali palavras de vida e de morte sobre essa água, é isso? E as reações que a água tinha em relação aos nomes que era escrito, que era de vida e de morte, eram muito tremendos, muito interessantes. Um estudo que foi feito por cientistas. E eu ouvindo ele falar sobre isso, eu disse, não, isso realmente é tremendo. Porque o sofrimento, ele vem pelo juízo das palavras. Você pode notar que nenhuma pessoa que recebe uma profecia de bênção, ela entra no lugar de sofrimento. Ela é impulsionada no lugar de sofrimento pelas palavras de morte. É notório isso. Pessoas se perdem por causa da palavra de morte. E nós temos o poder, está nas nossas mãos, mas há uma grande dificuldade. Se nós trocamos a ordem das coisas por falta de vigilância, então nós desfalecemos, nós perdemos. Quando nós deveríamos entender que Deus criou o homem com as suas próprias mãos, ele tocou, mas tudo que ele fez ao derredor, ele fez pela palavra. Se nós entendemos a criação de maneira invertida, nós vamos perder a essência de que a palavra ela tem poder de verdade. São sílabas pequenas que nós liberamos, mas ela tem uma capacidade de penetração na esfera espiritual comparado a uma bomba atômica, onde ali existe urânio, existe átomos, e são enviados para um determinado lugar, e aquele lugar que é enviado, então ali,
ele tem contato com alguma coisa, e ali ele dispara, bum, e destrói. E a cheiro de morte. Esse é o poder que tem nas palavras. E quando ela explode, ela pode estar destruindo a vida de uma pessoa. Como funciona o espírito da profecia, irmãos? Nós não podemos aqui onerar, nós não podemos subestimar o dom profético que existe nos homens. Existem homens que foram chamados por Deus para ter na sua essência o dom profético de liberar palavras de profecia, mas é uma outra coisa que eu estou falando. Porque o dom profético, ele é aquilo que estabelece Deus sobre o profeta, então o profeta libera aquilo sobre a vida de alguém. O espírito da profecia, ele está sobre nós, onde nós declaramos a palavra que é ligado à sua palavra. Então todos nós podemos profetizar sobre a vida de alguém. Há muita confusão hoje na igreja do Senhor por causa desses dons. Os dons às vezes são muito distorcidos, porque todos nós nascemos com um dom, é certo e é ponto isso. A questão é como nós manuseamos ele, quando nós transformamos aquilo em uma ferramenta de Deus. Então, nós declaramos que todos nós podemos orar, todos nós podemos interceder, todos nós podemos proclamar, todos nós podemos profetizar. É por isso que a gente olha com essas crianças que vêm aqui, Senhor, nós declaramos isso insistentemente há muito tempo. Senhor, nós declaramos que nenhuma se perderá. Nós declaramos que serão melhores que nós. Declaramos que são profetas, que serão evangelistas. Nós estamos declarando aqui uma sentença sobre uma geração que não é a próxima. Não é a nova, melhor dizendo, é a próxima, é o que está aqui a nosso redor. Que talvez vá salvar algumas famílias que estão se perdendo. Nós temos que aprender do Senhor a deixar o Espírito Santo nos moldar e tirar as coisas pequenas que trazem destruição. E a palavra nos diz refrear. O que é refrear, irmãos? Tiago compara como um fogo que incendeia e que contamina todo o corpo. E inflama mesmo. Porque todos nós conhecemos o espírito da ira, né? Não tem como nós não conhecermos. Isso está na natureza do homem. E como refrear algo que está incendiado? Aí está um segredo. Quando algo está pegando fogo em algum lugar, quem nós chamamos? Escutou o barulho da sirene? É o Espírito Santo querendo falar contigo. Existe uma água do Espírito. E quando nós chamamos, algo vem sobre aquilo que está incendiando. E a água do Espírito, ele vem e refrigera. Aleluia. Como nós podemos domar-se algo que é indomável? A Bíblia diz que é indomável, não é? Não somos nós que estamos declarando. Sabe, o Luiz Emílio trouxe uma analogia muito interessante sobre a questão de Moisés entrando na terra prometida e tentando trazer aquela existência da terra que emana leite e mel. Alguém viu essa palavra? Alguns devem ter visto. E ele falava que terra que emana de leite e mel, ele não estava falando de Canaã. É uma desconstrução meio grande assim, mas
para se falar em pequenas palavras, mas eu entendi o que ele estava dizendo. E ele estava falando que os homens que foram separados por Deus, ele colocou dentro dele leite e mel. Então os homens se movimentavam para um lugar, numa terra, a expressão terra, que emana, quer dizer local abundante, farto de alimento. E o que acontecia com os homens? Os homens eram fartos de alimento, nunca faltava nada para eles. As roupas não se desgastavam, o alimento era farto, não faltava alimento. A sombra servia de dia e o fogo à noite. Então, o leite, ele tem uma figura de alimento vital e necessário, porque nós somos mamíferos. Nós necessitamos de leite. E o Senhor sabe disso, Ele nos criou. Então, tem uma questão aí de nutrição e tem a questão da figura de paladar. O mel quer dizer sabor, algo que tu consegue sentir gosto. Gente, tenta imaginar um gafanhoto sem mel. João Batista no deserto. Eu vi os chineses comendo esse negócio lá. Mas o mel, ele distorcia o sabor do gafanhoto, eu creio, né? O mel, ele tem aquela questão de dar sabor. E quando tu coloca mel sobre a língua, você sente a doçura em todo o teu corpo, não é verdade? O mel das palavras que nós possamos liberar. Por que tanto silêncio, gente? Medo do som do violão aqui, estão muito silenciosos. É porque nós estamos aplicando aqui alguns princípios que nós podemos aplicar na nossa casa, na nossa vida, no nosso ministério, no nosso trabalho, na nossa profissão. Há uma quietude no Espírito, e é isso mesmo que o Espírito Santo quer. E nessa noite nós tenhamos uma noite de ensino mesmo. Que nós venhamos entender o significado do lugar que emana leite e mel. E ainda hoje o Senhor quer que nós sejamos a terra prometida dele. Nós somos promessa de Deus. O Senhor nos fez dele o seu investimento. Meu Deus. Ele investiu em Jesus, só isso. Para que nós pudéssemos exalar leite e mel. Ele mandou Jesus. Nós estávamos orando lá em cima e eu tive uma visão muito linda do Senhor. Eu dei uma espiada por trás da cruz, assim, cheguei a um facho de luz que ia longe, assim. Disse, meu Deus, esse é o caminho que nós temos que percorrer, Senhor. E o ponto de partida é a cruz, Senhor. Sabe, essa foi a impressão que eu tive no Espírito, que a cruz é o ponto de partida para que nós possamos entender a jornada. Se nós não passarmos pela cruz de verdade, nós não vamos conseguir jogar água sobre o fogo. Quem dará a terra? Emana leite e mel. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vamos dar uma animada nisso aqui.
Aleluia. Às vezes eu sinto saudade daqueles cultos pentecostais, onde as pessoas glorificavam o Senhor. E glorificavam mesmo. Eu ainda sonho com isso, uma igreja glorificando o Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãos, agora nesse exato momento está havendo um nascimento, né, no Hospital São Vicente de Paula. A Elisângela, nossa irmã aqui do ministério, está em trabalho de parto. Enquanto eu recebi essa notícia, além de orar, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Fala para eles que pode haver nascimentos nessa noite aqui. Mas eles precisam sentir dores de parto. A minha oração é que vocês tenham contrações essa noite. Deus. E não retribuindo mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Porque para isto que foste chamados, para herdares uma bênção. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Não é fácil controlar. Domar, a gente já aprendeu até agora que a gente não vai domar mesmo. Mas refrear nós podemos. Porque nós temos a esfera do Espírito que pode nos refrear. E quando nós somos conduzidos para esse lugar, nós temos um lugar aos pés da cruz. E lá nós jogamos ali e nós pedimos, Senhor, me conserta. Tira o veneno que eu liberei sobre a vida de alguém. Nós devemos se esforçar, irmãos, para absorver esse princípio bíblico que nós estamos aprendendo nessa noite. Ou nós já sabemos, mas nós precisamos ser lembrados, é melhor? Então, tomar cuidado com as palavras. Quem ganha é um fruto do Espírito. Chama-se domínio próprio. Domínio próprio é uma das partes do fruto do Espírito. Que a língua, ela dominada, nós estamos controlando essa parte do organismo de Deus. E que nós podemos dar destino aos nossos mísseis espirituais. Conversas rapidamente podem se tornar perigosas e causar muitos danos. E normalmente, essas conversas não acontecem assim em grandes públicos, acontecem às vezes na borda lá do casamento. Uma conversa com a esposa lá na borda da cama. Uma conversa em família. Sabe aquela conversa privada que nós temos? É ali que nós temos facilidade de liberar palavras de morte. Aqui no púlpito a gente não libera. Mas no privado, no bastidor, nós temos essa capacidade. E nós ferimos o Espírito Santo. O Espírito Santo se entristece com isso. Como poderei eu me esconder do Senhor se eu subo o céu, lá está? Se eu desço, Ele também lá está. Se nós não podemos se esconder do nosso Senhor, que está ouvindo e vendo, então, será que nossa palavra tem mais poder na hora da oração? Quando nós se propomos a dobrar os joelhos, dizer, Deus, atende aqui a minha necessidade.
Atende aqui, Senhor, porque estou doente, estou isso, aquilo. Atende, meu irmão, atende. Ou naquela conversa que ele diz: ei, tu sabe a fulana? Pois é, tu viu? Assim. Sabe aquilo que o pastor falou? Meu Deus, cara, estava possuído. Vamos ter que orar por ele, né? Aí já fala para outro irmão. E aí aquele negócio é tipo assim, ó, as penas que são liberadas no vale, que não consegue juntar mais. Né? Você está na internet por aí, né? Qual o poder que tem mais? Quando nós te prostramos diante de Deus e nós clamamos por uma resposta, ou quando nós estamos conversando com um amigo e estamos abençoando a vida de alguém, qual é o peso? Será que tem mais peso mesmo quando me diz: Senhor, eu entro na tua presença, eterno? Eu digo: ei, vamos abençoar a vida do irmão. Qual o peso das palavras? Nós temos o hábito de dar peso a um momento que nós criamos. Nós criamos um momento e aquele momento nós estamos dando peso maior ou menor. É como o pecado, irmãos. Nós damos mais ou menos peso. E o pecado, irmãos, ele precisa ser refreado. Melhor ficar calado. Cantares, capítulo 4, versículo 11, diz: os teus lábios destilam mel, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da sua língua. E o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro do Líbano. Estava falando da noiva, da igreja. A igreja do Senhor Jesus. Água doce. Aonde que tem mel e leite não pode sair água salgada, irmão. A fonte, ela precisa ser curada. Como nós podemos então fazer isso, se não for através da fé em Cristo Jesus? Porque nós sabemos por nós mesmos, nós não temos capacidade. Nós precisamos ser impulsionados por algo além da nossa capacidade do ser, além da nossa alma. Nós precisamos ser impulsionados. É por isso que nós temos facilidade de desonrar tanto. Quando nós ouvimos uma palavra de um pregador famoso, Billy Graham, ele falou uma palavra e aquilo entrou no nosso coração. Uau! Mas se é teu marido, tua esposa que falou, não tem poder. Por quê? Será que tem mais peso ou menos peso uma mesma palavra? Porque foi liberada por um irmão que estava por um momento que Deus criou no púlpito? Ou será que nós não temos, Deus não colocou em nós a capacidade de interagir com o Espírito Santo? Então nós podemos liberar uma palavra de vida ou de morte? Qual a diferença? Se tu crês, diz a palavra, farão obras maiores que as minhas, diz o Senhor. Então por isso que a gente dá pouco crédito e dá mais crédito. Porque os rios, eles não deixam de fluir nunca. A Bíblia fala que rios de águas vivas fluem do nosso interior através daqueles que nele crer. João capítulo 7, perdão. E os rios de águas vivas que brotam do nosso interior, de João 7, é como se fosse uma arma contra os dardos inflamados do inimigo. Meu Deus. Os dardos inflamados do inimigo são
palavras liberadas na esfera espiritual. Seja liberado lá no terreiro, seja liberado... Cara, é a mesma feitiçaria, diz a palavra. Porque tudo que é gerado em rebeldia, a palavra é tratada como feitiçaria. Então, se os rios que brotam no nosso interior são rios de águas vivas, ela se torna protetivo contra os dardos inflamados. Flecha inflamada, lembra aqueles filmes antigos? A água do Espírito, ela tem o poder de nos conduzir para um ambiente onde nós propagamos a fé e derrotar o inimigo, que não se sujeita a Deus, mas nós precisamos se sujeitar. Porque quando, cara, não funciona por doma. Sabe por que não funciona por doma? A palavra diz assim: eu não sede como o cavalo e a mula, que você tem que colocar freios em sua boca para refrear. Porque ele estava dizendo assim, não sede como. Por quê? Porque a doma, ela não funciona na igreja do Senhor. Por um tempo, a pessoa pode ser manipulada e ela permanecer no ambiente de fé, mas na primeira oportunidade que ela tem, ela vai para o mundo. Porque não consegue dominar a alma, ela não consegue ser dominada a não ser pelo Espírito. Por isso que Jesus fala, não é por força e nem por violência, e sim pelo meu Espírito. A capacidade do ser por si próprio, ele não consegue sair desse lugar. Ele precisa do Espírito. Ele precisa. Mas quando ele trata o Espírito com desprezo, então o Espírito não está interagindo. Só há uma maneira de nós desenvolvermos a nossa fé. A fé vem por ouvir e ouvir. O quê? A palavra. A palavra que nos liberta. A palavra que nos tira do lodo. A palavra que nos impulsiona a amar. A palavra nos impulsiona a entender o propósito. A palavra que nos proporciona o chamado. A palavra nos manda ir, nos manda ficar. Como nós podemos derrotar o inimigo se não sujeitar a Deus? Tiago capítulo 4. Tudo começa com sujeição, irmãos. No Evangelho de Cristo, sem sujeição, não há interação com o Espírito Santo. Não tem como. É impossível. Comer de bons frutos produzidos pela língua, meu Deus. Adoçadas por mel. Meu Deus, isso veio fresquinho agora. Quando Jesus estava no seu Calvário, os homens foram oferecer para ele fel, e ele recusou. Ele não quis anestesia, porque o fel, ele tinha um processo, ele molhava a língua e anestesiava de certa forma o corpo para suportar a dor. A mente ficar confusa, ele rejeitou, porque Jesus só liberou mel a vida inteira. Meu Deus. Obediência até o fim, irmãos. Eu pesquisei aqui tudo da língua. Órgão altamente muscular que participa da degustação do paladar do que fala. Eu não vou passar isso aqui. Mas, meu Deus, se você quiser, passe depois aí na internet. Mas ela tem tantos detalhes ligados ao nosso corpo.
aonde que ela está ligada, como é que ela se movimenta, como é que ela exerce, por que ela toca nos dentes, por que ela faz isso, por que faz aquilo. Ela tem uma capacidade enorme, não é somente para trazer o alimento, ela tem muita coisa. Quando Jesus fala, não é o que sai da boca, mas não é o que entra pela boca, mas o que sai, ele estava dizendo, olha, existe algo que movimenta tudo isso. E muitas vezes nós nem reparamos as nossas contradições. Somos muito rápidos de falar, mas muito lentos em resplandecer que somos imagem e semelhança de Deus. E viu Deus que era bom? Disse, haja isso, haja aquilo, haja filhos, haja paz, haja vida. Tudo sendo gerado para que nós pudéssemos desfrutar de tudo isso. Por causa de uma terra que emana leite e mel. Que Deus escolheu para fazer a habitação. Nós precisamos ter motivos de consciência para buscar a bênção nas palavras. E a palavra nos adverte, seja tardio no falar. Meu Deus, como eu preciso aprender esse conceito. Misericórdia. Sabe, às vezes a palavra ela tem que ser maior que o profeta. E tem coisas que a gente não venceu ainda. E a palavra tem que nos cortar para nós aprendermos a lidar com ela. A faca de 2 gumes está posta, irmãos. Existem alguns conceitos que Deus é imutável, Ele nunca muda. Porque Ele sabia que haveria poder de morte e de vida. Ele sabia que ia trazer dano do que os homens falassem. Nós ferimos, matamos, ferimos a nós mesmos. Como nós ferimos a nós mesmos, irmãos? Nós temos aquele conceito da janela e aquele conceito do espelho. Se nós olharmos para a janela, nós temos facilidade de liberar tudo pela janela. Mas se nós olharmos para o espelho, tudo aquilo que nós liberamos sobre a vida de alguém, nós liberamos sobre nós mesmos. Por isso que se nós liberarmos doçura sobre a vida de alguém, nós liberamos sobre nós mesmos. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Então nós precisamos refletir aquilo que está no espelho. Mas nós preferimos a janela. É mais fácil. Ela não volta. Só que a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Ela vai carregado. Ou de bênção. Ou de bênção. Só isso. Quando é dele. Mas se é nosso, nós já sabemos. Matamos nossos próprios sonhos às vezes. Quando nós ferimos a nós mesmos. Matamos nossos próprios sonhos. Quando nós dissemos não sou capaz. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não vou. Palavra errada, na hora errada, com a pessoa errada, ou seja, sem direcionamento de Deus. Digo-vos, por da palavra fútil dos homens disserem, hão de dar conta diante do dia do juízo. Pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras será condenado. Mateus 12, 36. Olha o peso disso. Meu Deus, o gravador do Senhor está ligado.
está ligado o tempo todo. Será que nós conseguimos fazer um reset daquilo que nós falamos? Eu tenho uma boa notícia, nós podemos. Nós podemos. Nós já vamos chegar nesse lugar. A maledicência, segundo o dicionário, significa a qualidade de ser maldizente, falar mal de alguém, ou de denegrir, ou deprimir, trocando em miúdos. Que não gosta, a pessoa que gosta de fofoquear. A palavra diz assim, ó, procure apresentar-se diante de Deus com obreiro aprovado, que não tenha que se envergonhar da palavra da verdade, e nem se evita em vãs conversas profanas, porque daquelas usarão e nem passarão de impiedade. Palavras são como um câncer, estão como eles, Emineu e Fileto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Esse texto é muito pesado, ele trata de um assunto de contenda. E a palavra diz então que Deus entregou a Satanás esses homens, Emineu e Fileto. Depois tem um latoeiro lá, um tal de Alexandre, que eu estou na parada ainda. Mas tu imagina o peso que Deus dá a isso, né? Porque eles contendiam contra o Senhor, eles estavam então pregando, inclusive questionando a ressurreição de Jesus. Porque o homem que começa a falar bobagem, ele começa a questionar tudo. Ele começa a questionar. É um questionador profissional. Aquele questionador que tem por hábito de questionar por questionar. Mas nós precisamos entender que as práticas da maledicência, inclusive, não vão herdar o reino dos céus. Se nós olharmos a lista aqui, nós vamos ver que os injustos, os devassos, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, que quer dizer fofoqueiro, linguarudo, mexiqueiro, e os roubadores. A lista é grande. Não entrarão ao reino de Deus. Isaías capítulo 50. O Senhor deu a língua dos instruídos para que saiba sustentar com uma palavra que está cansado. Então desperta as manhãs, desperta teu ouvido para que ouça como discípulo. Isaías 50. Alguém pode dar argumento para a vingança? Nós podemos argumentar nosso espírito de vingança? Será que nós vamos chegar diante do Senhor e tentar justificar a nossa vingança? Pagar mal por mal? Meu Deus, é impossível nós fazermos isso, irmãos. É por isso que o tratamento começa em nós primeiro. Não pense que essa palavra está se dando, tu está pensando no teu irmão, né? Cara, é contigo mesmo que ele está falando. Não é com aquela pessoa que tu pensou, aquela fofoqueta, não, tá louco? Não, é Deus que está falando contigo mesmo hoje. É você aí. De certa forma, não bendize. Aliás, a Bíblia fala que orai para aqueles que vos caluniam. Lucas capítulo 6, versículo 28. Manda orar por eles. Faltando lenha, apaga seu fogo, e não havendo difamador, cesse a contenda. O problema é a lenha. Não é só quem fala, mas quem ouve. Quem ouve é a lenha. Quem se permite ouvir é a lenha que alimenta. Sabe aquela coisa de você dizer, peraí, você está falando do irmão? Ok. A Bíblia diz que seja o sim, sim, não, não, passou disso, é do maligno. Então vamos chamar o irmão aqui.
É sim ou é não? Sabe, isso são conceitos bíblicos que nós perdemos. Eu estou falando por mim, irmão. Dando a cara para bater aqui hoje. Sabe o que é isso? Essa palavra falou comigo, irmão. São conceitos que a gente deixa escapar e perde de ser abençoado pelo Senhor. Como carvão para as brasas, a lenha para o fogo, assim os homens contenciosos acender rixas. Provérbios capítulo 26. Irmão, nós precisamos ter uma clara assim no nosso coração, que não é proibido por Deus a gente denunciar aquilo que está errado. Não é isso. Quando você denuncia aquilo que está fora do padrão de Deus, não é problema. O problema é a maledicência. Porque quando você denuncia, por exemplo, uma manipulação religiosa, você não está falando mal, você está trazendo a palavra de Deus para ser esclarecida. Quando alguém usa a palavra para manipular pessoas, você está alimentando a contenda ou você está trazendo esclarecimento? A denúncia é necessária, mas não pode ser no sentido de maledicência. Provérbios capítulo 18 diz: a morte e vida estão na língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Meu Deus. Aquele que a ama, perdão, olha só, vamos aprender um conceito junto aqui, ó. Uma palavra só muda tudo. A letra A. Percebeu? Uma vírgula pode mudar? Aquele que ama, não, aquele que a ama. Mudou tudo ou não mudou o sentido? Aquele que a ama, comerá do seu fruto. Se eu tirasse o A aqui, diz aquele que ama, pronto. Uma letra muda todo o conceito. Utilize bem. Quer utilizar o bem? Enche-se do Espírito. Empreste sua boca para Deus. Seja dele. Boca dele aqui na terra. Não deixe o inferno incendiar aquilo que Deus abençoou. É pelo fruto que se conhece a árvore. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Se nós se enchemos de Deus, o que nós vamos falar, irmãos? O que nós precisamos? Será que de verdade nós precisamos de um culto excepcional, com um pregador internacional, e saia pulando e pipocando em vosso meio? Ou nós voltamos para casa dizendo: Senhor, esse princípio eu vou obedecer. Eu vou transformar em vida aquilo que até hoje eu transformei em morte. Nós podemos ir mais longe que isso ainda. Nós podemos profetizar. Profetiza sobre a vida da esposa, a vida do marido, dos filhos, do seu negócio, do seu trabalho, do seu patrão, dos seus amigos, do seu professor, do seu pastor, do seu amigo, do seu parente que te trata mal. Profetiza, experimenta começar a profetizar. Começa a declarar sobre a vida dele.
Muitos que estão aqui hoje, que estão aqui nessa noite, foi porque alguém profetizou sobre sua vida. Alguém começou a declarar palavras de vida e aí Deus te trouxe aqui hoje. E muitos que não estão aqui hoje, porque alguns de nós declaramos palavras de morte sobre eles. Essa parte é ruim de ouvir, né? A pessoa de Jesus, Ele quer nos liberar sobre nós. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito da palavra da profecia. Nós podemos cancelar sentenças, mudar a rota das nossas palavras. Existe uma promessa para aquele que ora e aquele que abençoa. Só que nós temos um Jesus que Ele resolveu de fazer por nós o que homem nenhum seria capaz de fazer. Ir para a morte de cruz e transformar aquilo que era culpado em inocente. Só tem um caminho para nós, irmãos. Só tem um lugar que nós podemos estar para que a sentença seja cancelada. Isso chama-se arrependimento. Talvez para alguns essa palavra seja mais uma. Talvez para alguns ela passe de lado, mas talvez para alguns faça sentido. E eu garanto para você que se você aprender de Deus, vamos falar por nós, se nós aprendemos de Deus, nós podemos salvar a nossa eternidade. Sabia? O que está em jogo? A nossa eternidade. Coloca de pé. Nós podemos entrar na promessa de Jesus. Nós falamos aqui que alguns de nós poderíamos sentir as dores de parto de um novo nascimento. Aquela mulher que está no hospital agora, ela está gerando algo que Deus gerou antes, por primeiro, no coração dele. E talvez alguns de nós tenhamos esquecido de alguns princípios de Deus. E é muito fácil nós esquecer, gente. Às vezes nós saímos do culto e já logo esquecemos. Mas quando uma palavra que fala no nosso coração nos marca, o Senhor vem com o seu selo e coloca uma marca ali. E quando o Senhor bota a marca dele, nós nunca mais esqueceremos. Nós podemos passar 30 anos e nós vamos lembrar aquilo que nos levou para perto dele. O Senhor quer fazer um convite hoje. O convite dele não é para que você se transforme hoje num ser espiritual. Nós não temos essa capacidade de entrar num
tanque de água e sair lá no outro lado transformados. Mas nós podemos entrar num lugar que talvez nós não tenhamos entrado ainda. Nós temos declarado que este lugar é um útero espiritual para a cura daquele que se deixa ser curado. Se você se permitir nessa noite passar por esse processo, dizer: Senhor, eu sou um desses aí. Eu sou um desses. Eu sou um desses. E por muitas vezes eu mandei pessoas para aquele lugar, o inferno. Mas hoje eu volto, Senhor. Talvez hoje você tenha a oportunidade de ter uma conversa com o Criador. Porque se existe uma coisa que o Senhor quer nos fazer, nos despertar para falar com quem nos ouve. É por isso que nós precisamos falar. Não é com o pensamento que Deus quer se comunicar, Ele quer se comunicar com as tuas palavras. Porque nós ferimos com as palavras e com as palavras nós precisamos se arrepender. Porque se nós ferimos com palavras, não é com o pensamento que nós vamos tirar. Nós precisamos contar para Ele. Nós precisamos cancelar a sentença, porque o nosso advogado nos cancelou a sentença, Vitor. Nós estávamos destinados a morrer, cara. E ele foi lá e disse assim: eu risco aqui a sentença. O Senhor nos chama Ele nos chama para a gente mergulhar nas águas que Jesus ofereceu. As águas do Espírito estão à nossa disposição. Eu queria orar com vocês nessa noite. Orar junto, irmãos, como corpo de Cristo aqui. Como corpo de Cristo. Nós precisamos se arrepender juntos, queridos, porque todos nós certamente ferimos Deus, quebrando esse princípio. Quantos de nós fizemos isso, irmãos? Nós não podemos sair daqui com o pecado escondido. Nós temos que expor diante do Senhor. Senhor, eu sou um destes. Eu sou um destes que preciso do teu perdão. Eu preciso da tua misericórdia, Senhor. Chame por Ele. Se preciso for, cara, se jogue aqui na frente, chore conosco. Se preciso for, se você achar isso relevante, venha mais perto do altar aqui. Venha mais perto aqui. Vamos orar junto aqui, irmãos. Vamos orar junto aqui. O máximo de pessoas que quiserem vir. Nós precisamos orar junto, amém? Como corpo, vai. Aqueles que estão na frente podem ficar onde estão. Mas nós precisamos fazer isso. É um ato de fé, queridos. É um ato de fé. Senhor, nós se arrependemos como igreja, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós como igreja, Senhor, declaramos palavras que matam vidas, Senhor, que matam pessoas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite nós queremos te entregar na tua cruz, Senhor. Nos perdoa, Senhor.
Perdoa os pecados, Senhor, que nós proferimos contra essas pessoas. Nós sabemos quem são elas, Pai. Sim, Senhor, nós sabemos que nós somos devedores, Senhor. Nós não estamos em crédito, Senhor, nós estamos em débito, Senhor. Senhor, nós pedimos perdão, Senhor, porque a igreja do Senhor, Pai, não tem gerado vida onde era necessário, Senhor. Sim, Jesus. Chama, Senhor. Chama os verdugos, Pai, e cancela a sentença, Senhor. Tira os torturadores dos lares, Senhor. Tira as doenças, Pai. Eu creio que a cura sendo realizada agora, Senhor. Sim, Senhor, porque nós comeremos do fruto, diz a palavra. Sim, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor. Perdoa porque nós ferimos o Teu doce Espírito e transformamos, Pai, um rio, Senhor, de água salobre, Pai. Sim, Senhor. Diante de Ti, Senhor, eu apresento aqui a Tua igreja, Senhor. Somos sacerdotes, Pai, que não, Senhor, não somos isentos, Pai. Não somos isentos do nosso pecado, Senhor. Limpa, Senhor, a fonte, Pai. Sim, Senhor, limpa a fonte, Pai, que está contaminada, Senhor. Aleluia, Senhor. Que nós podemos liberar sobre o nosso irmão, Pai. Perdoa, Senhor, a nossa insanidade, Deus, por não ouvirmos os Teus pronomes, Senhor. Nos conduz para este lugar, Senhor. Nos conduz para este lugar, Jesus. Que seja Espírito em verdade, Pai. Que seja Espírito em verdade, que seja Espírito em verdade. Que nos nossos lábios não saia engano, Senhor. Sim, Paizinho querido. Toca no Senhor quanto às águas que são limpas, Senhor. O sangue já nos perdoou, Senhor, mas nós precisamos ser limpos quanto à água, Senhor. A fonte jorrou da cruz, Senhor. A fonte jorrou da cruz.
Deixa o céu descer, 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 deixa o céu pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. O Pai é nosso, o pão é nosso, o perdão é nosso. Eu tenho liberado palavras de morte sobre os pastores desse lugar, sobre a liderança deste lugar. Sabe o que é isso? Talvez alguns de nós precisamos entender a esfera do perdão e ir até as pessoas. Se eu liberei palavra de morte contra a sua vida, tem que ter coragem demais para fazer isso, amém, irmãos? Tem que ter coragem para fazer isso. Nós somos pessoas de coragem, nós não fomos levantados por Deus para ser covarde diante dele. Nós somos chamados para chamar a responsabilidade aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu oro para que o Espírito Santo construa isso dentro do teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos terminar esse culto profetizando. Estenda tua mão para o céu. Senhor, nós profetizamos sobre nós mesmos, Senhor. Primeiramente sobre nós mesmos, que nós tornaremos melhor, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós chamamos agora, Senhor, o teu doce Espírito, declaramos, Senhor,
que a teu é o domínio, Senhor, teu é o poder, tua é a glória. Ao nosso corpo a ti pertence, Senhor. Então, Senhor, a nossa língua também pertence a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, que a palavra da verdade entrou em nosso coração. E nós tomamos ela sobre nós e trazemos a existência, porque o Espírito da verdade vem a imperar nos nossos lábios. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que essa igreja, Senhor, esse ministério andará, Senhor, num outro processo, Deus. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós declaramos, Pai, aos irmãos que estão vendo pela internet, em nome de Jesus, que sejam tocados pela palavra do Senhor, e que eles possam, aquele que está longe, que possa voltar para os caminhos. Nós declaramos vida, Senhor. Nós declaramos vida, Senhor. Declaramos vida, Senhor. Intensidade, entrega, sujeição à tua palavra, Senhor. Em teu nome nós te agradecemos. Obrigado por estar conosco. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu queria liberar uma palavra sobre os aniversariantes da semana. Eu queria chamar aqui o Fábio, a Ivani. Quem mais? Me ajude. Tiago, claro. Desce aqui, irmão. Eu queria que você me ajudasse a profetizar sobre eles. Tem mais alguém? Me ajude, irmãos. Tem mais um. A Ana. Ana, manda ela aqui. Chama a Ana lá. Vem, Ana. Nós vamos liberar uma palavra de vida aqui hoje. Amém. Vem, Tiago. Amém. Quem mais? A Ivani, claro, já chamei ela, foi a primeira, a segunda. Mais alguém? Você pode ser profeta de Deus nessa noite? Você pode. Seja profeta de Deus. Amém. Estenda a mão sobre eles. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que o ano deles não será, Deus, o mesmo, Pai, será melhor. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós declaramos, Deus, que as palavras de vida virão sobre eles, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, onde eles liberarem serão abençoados, Deus. Pai, nós como igreja os abençoamos, Deus, e declaramos no Senhor, Deus, que aquilo, Deus, que o Senhor semou o coração não será roubado, Deus. Aliás, será potencializado, terá 1000 por 1, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre sementes, Deus. Pai, em nome de Jesus, que se multiplique, Deus, em ministérios, Pai. É assim que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus ao seu lado e um novo pouquinho. E a vida seja um eterno sorriso. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dar só um recado antes de nós irmos embora. O retiro de homens. Houve algumas desistências de alguns irmãos que talvez por trabalho ou outra situação não vão poder ir. Então nós temos ainda 9 vagas, se eu não me engano ainda, porque tem um pessoal das outras cidades que vão vir. Se você ainda deseja ir para o retiro de homens, preciso que você me passe seu nome e telefone. Amém? Que Deus te abençoe. Amanhã à noite tem, Elizabeth, tem reunião de mulheres amanhã à noite? Amanhã à noite tem oração de mulheres aqui nesse lugar, amanhã à noite. Quarta-feira, um culto sobrenatural em Deus. Nós estaremos lá em Itajaí, se Deus permitir, no Reino em Movimento, né? E nós vamos estar lá. E olhe para que a gente receba também. Deus te abençoe. Você que veio pela primeira vez, nós queremos dar um presente para você. Pastor Mauro está ali naquele canto ali. Quer dar um presente aqui do ministério para você seja edificado. Amém? Que Deus te abençoe. Volte outras vezes, se você veio pela primeira vez. Se você veio outras vezes, continue persistindo. E nós vamos nos tornar melhor. Deus te abençoe e vai na paz do Senhor, em nome de Jesus.